Bom, pessoal, qual seria o risco de morrer durante a prática de exercício físico? É essa questão que a gente vai abordar nesse vídeo agora, tá? Eu quero deixar bem claro que todas as informações são relacionadas a exercício aeróbico. Não há nada relacionado com exercício resistido. Então, para nível de curiosidade, para você que é leigo, o exercício aeróbico é caminhada, corrida, pedalada, dançar, beleza? Não há nada relacionado com o treino de força, musculação, tá ok? Quero deixar bem claro também que todas as informações foram retiradas da 10ª diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tá? O Colégio Americano traz para a gente que eu aumento as chances de eventos cardiovasculares conforme eu aumento a intensidade do exercício. Tá, Victor, mas o que são eventos cardiovasculares? O Colégio Americano traz dois eventos cardiovasculares como desfechos de morte, que são a morte súbita cardíaca e o infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, eu me refiro a eventos cardiovasculares e eu quero falar desses dois eventos. Então, conforme eu aumento a intensidade, eu aumento o risco desses eventos. Vamos entender esse gráfico. A linha vermelha, ela representa indivíduos saudáveis e pode até representar indivíduos fisicamente ativos. Perceba que o risco de eventos cardiovasculares aumenta conforme eu aumento a intensidade do exercício, tá? Estima-se que o exercício de intensidade vigorosa aumente o risco de eventos cardiovasculares em 3,5 a 5 vezes mais do que o exercício de intensidade vigorosa, ok? Essa linha amarela, ela pode representar indivíduos com doenças cardiovasculares, metabólicas, renais, ou indivíduos que têm sinais e sintomas dessas doenças e até mesmo idosos, tá? E sedentários também. Então perceba que o risco continua aumentando conforme aumenta a intensidade do exercício, mas perceba que o risco ainda é maior do que a linha vermelha, ou seja, ainda é maior do que indivíduos saudáveis e indivíduos fisicamente ativos. Essa linha roxa, ela representa indivíduos com doença arterial coronariana, que é uma doença que aumenta muito o risco de evento cardiovascular durante a prática de exercício físico. Então, o risco para esse tipo de paciente ainda é maior. Ah, Victor, então eu não vou praticar exercício se existe risco de eu morrer. Pessoal, calma, tá? Aumenta-se o risco relativo. O risco absoluto é muito baixo. Muito baixo. E a gente vai ver isso no próximo slide. Então vamos entender alguns dados brutos aqui, tá, pessoal? Absolutos, tá ok? Primeiro em atletas, tá? Para vocês entenderem a raridade desses eventos cardiovasculares. O Colégio Americano estima que acontece um evento cardiovascular a cada 133 mil homens e a cada 769 mil mulheres em atletas, né, de idade colegial. Acontece um evento cardiovascular por 40 mil homens e um por 80 mil mulheres jovens atletas. Ah, Vitor, houve uma variedade nos dados aí. Sim, acontece porque os estudos eles observam diferentes populações, então pode haver essa variedade. O Colégio Americano ainda traz que homens e atletas de basquete afrodescendentes eles estão mais expostos a esses eventos cardiovasculares, mas é muito raro de acontecer, pessoal. Não precisa ter medo. Ah, Victor, mas isso é em atletas. E em adultos como a gente, normais, né, que não é atleta, que busca aumento de aptidão cardiorrespiratória, que busca alterações na composição corporal, o que é que acontece? Vamos lá, pessoal. Acontece um evento cardiovascular a cada 1,5 milhões de treinos ou séries de intensidade vigorosa em homens, tá? E um a cada 36,5 milhões de horas de intensidade moderada a vigorosa em mulheres adultas. Pessoal, isso é muito, muito, muito raro. Vamos entender isso agora. Acontece uma morte a cada 396 mil horas de trote, pessoal. Para você ter uma ideia, para você alcançar 396 mil horas de exercício, não vou colocar nem 396 mil, vou colocar 365 mil. Você precisaria se exercitar 1 hora por dia, todos os dias do ano, por 1000 anos. Você nem vive 1000 anos, tá? Isso não quer dizer que se você vivesse 1000 anos e atingisse essa quantidade de horas, você iria sofrer um evento cardiovascular. Isso é uma probabilidade, tá? Então perceba que é muito raro. Perigoso mesmo é você ser sedentário. Aí é perigoso. O sedentarismo mata muito mais do que eventos cardiovasculares.
durante a prática de exercício. Vamos entender os dados para pacientes com doença arterial coronariana. Lembra, eu falei que eles estão mais expostos aos riscos de eventos cardiovasculares. Então, o Colégio Americano traz que acontece uma complicação não fatal, porque ainda tem isso, tá? Não quer dizer que se eu sofrer um evento cardiovascular, ele vai ser fatal, tá ok? Acontece uma complicação não fatal para 34.673 horas de exercício e uma complicação fatal a cada 116.402 horas de reabilitação cardíaca para pacientes com doença arterial coronariana. Pessoal, não tenham medo de se exercitar. Eventos cardiovasculares, por mais que aumente o risco relativo durante a prática de exercício, o risco absoluto, como eu estou mostrando nesses dados, é muito baixo mesmo. E veja só que legal esse gráfico, pessoal. Ele mostra que o indivíduo sedentário, que não se exercita de jeito nenhum, ele tem um risco relativo de infarto agudo do miocárdio muito mais alto do que pessoas que se exercitam mais ao longo da semana. Perceba que quanto mais você aumenta a frequência de exercício, mais você diminui o risco de infarto agudo do miocárdio. Exercício tem que ser feito sem medo, tá? Com supervisão profissional, competente e qualificado, tá ok? Principalmente para pessoas que têm doenças cardiovasculares, principalmente para pessoas que têm doença arterial coronariana, tá ok? E quer ver outro gráfico bacana? Lembra que eu falei que pacientes com doenças cardiovasculares, eles têm maior risco relativo durante o exercício, risco relativo de eventos cardiovasculares? Vocês lembram lá naquele gráfico inicial? Pois veja bem, quanto maior é o nível de atividade física, menor é a chance de ter doença cardiovascular. E quanto maior o nível de aptidão física, você ainda reduz ainda mais esse risco de ter doença cardiovascular, reduzindo o risco relativo e absoluto de eventos cardiovasculares durante o exercício. O Colégio Americano ele ainda traz uma frase que é sensacional. Não devemos superestimar os riscos do exercício, porque os benefícios superam e muito os riscos. Então é isso, pessoal. Se exercitem sem medo, busquem orientação profissional e vivam mais, com maior qualidade de vida e sem sustos, tá ok? Até a próxima!